Oi, hoje eu vou falar de uma coisa muito chata que aconteceu aqui no Brasil, que é a colonização portuguesa. Rapidinho, vou ver aqui algumas notas minhas. Rebeca, você tem isso? Enfim, aí na colonização portuguesa, vamos começar falando das feitorias, que eram locais construídos perto das costas marítimas, que foram feitos para ajudar na negociação de produtos. Desculpa, travei um pouco. Enfim. E também no controle militar. Aproveitando que a gente já estava falando sobre coisas marítimas. Enfim. Vamos falar das viagens marítimas. Que eram insalubres, muito insalubres, gente. Tinham falta de alimento. Eram sujas, tipo, muito sujas. E a falta de higiene. Ai, ai. Agora, os desvios ainda por cima, as ondas fortes, eram um perigo que nem se fala, né? Também acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do tal Cristóvão Colombo, né? Aquele lá, navegador português, que tava lá no barco dele, navegando, e aí ele chegou em uma ilha onde hoje seria a América Central. E pensou que tinha, talvez, né, chegado nas Índias. Outro navegador, Pedro Álvares Cabral, navegador português, que desviou um pouco da rota, né, querendo chegar nas Índias, e acabou chegando na região onde hoje fica o atual Brasil. E também achou que tinha chegado nas Índias, né? Em 1500, ó, mais de 200 anos atrás. E os primeiros habitantes da América? Todo mundo acha, foram os indígenas. Mas não foram os indígenas. Foram os ancestrais dos indígenas. Ah, mas é tudo a mesma coisa. Não. Porque os ancestrais dos indígenas são os paleoíndios, que chegaram aqui há mais de 2000 anos atrás. Também, lembra dos portugueses que eu tava falando deles? Os portugueses. Eles chegaram no Brasil, colonizando tudo. Aí, eles queriam só encontrar mercadorias para ser comercializadas, não queriam nem saber dos indígenas. E a primeira coisa que eles encontraram foi o pau-brasil, muito conhecido como tingimento de tecidos e também muito bom para fazer barcos, canoas, etc. O que eu vou falar agora dá até um calafrio. É sobre uma coisa que a gente não gosta nem de falar. Milhares de indígenas morreram assassinados pelos portugueses em guerras pela conquista da região. Ou porque contraíram doenças trazidas da Europa, né? E outros milhares também, hein? Foram escravos. E sempre que os portugueses conseguiam pegar um indígena, eles tentavam converter ele para a religião católica. A religião que os portugueses têm. As populações nativas sempre lutaram para resistir sobre os ataques e preservar suas crenças e culturas. E eles também sempre contribuíram muito para a agricultura aqui no Brasil. Como, por exemplo, a mandioca, castanha e muitas outras sementes sementes, raízes, plantas que a gente come, vieram dos indígenas. Eles também conheciam muitas ervas medicinais que eles usavam em forma de pó, chá e muitas outras coisas. E também tem hábitos que a gente herdou dos indígenas, como, por exemplo, o de descansar em redes. E muitos dos objetos usados pelos brasileiros, hoje mesmo, vieram dos indígenas. Como, por exemplo, o chocalho. Bolsas e cestos feitos de fibras e plantas, flautas, apitos, tambores, também eram usados para os rituais dos indígenas. Fazia parte da tradição e da cultura dele. E quando levavam os africanos para o Brasil?
a maior parte deles morriam no meio do trajeto. Na América Portuguesa, os africanos escravizados eram forçados a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. E muitas vezes os escravizados, não só os africanos, mas também os indígenas, eram vítimas de maus tratos mesmo. Contra a violência física, os escravizados, em sua maior parte, eles fugiam. E os que fugiam, os que conseguiam fugir, na verdade, formavam os quilombos.